Eu queria convidar você a abrir a Santa Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. O capítulo é o capítulo 8. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia e talvez você possa abençoar o seu vizinho da direita ou da esquerda. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. O título dessa passagem é Jesus acalma a tempestade no mar. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 22 ao verso 25. Ora, aconteceu certo dia que Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este, que até aos ventos e às águas manda, e lhe obedecem? Bendita seja a palavra de Deus, meus irmãos, que nós acabamos de ler. A vida dos discípulos de Jesus foi marcada por muitas aventuras. Isso é interessante porque não eram pessoas que esperavam viver muitas aventuras na vida. Não eram soldados, exploradores, na verdade, gente pobre, gente humilde. Os discípulos de Jesus, em sua maioria, eram pescadores, homens da Galileia, um cobrador de impostos, um radical político. Eram pessoas sem muita instrução, sem muito recurso. Na sua grande maioria, homens do campo, da zona rural, sem uma linhagem, sem um sobrenome famoso. Gente humilde, gente simples, que se preocupava em ganhar o pão de cada dia, em garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, e que não tinha grandes sonhos. Mas tudo mudou quando Jesus atravessou o caminho daqueles homens. E eles, acostumados com uma vida dura e simples, passaram a ver coisas extraordinárias. Viveram aventuras como em nenhum outro livro poderiam estar escritas, senão na Bíblia Sagrada. Viram leprosos ser curados. Viram paralíticos pularem e mudos gritarem. Viram demônios sendo expulsos, ouviram sermões que mantinham as multidões em estado de atenção absoluta. Viram pães e peixes sendo multiplicados, tempestades sendo acalmadas, viveram aventuras extraordinárias. Mas a maior aventura de todas era conhecer aos poucos aquele a quem eles estavam seguindo. Jesus os convidou, eles atenderam ao chamado, mas é possível que até certo ponto imaginassem que estavam seguindo ao chamado de um profeta. Havia uma longa tradição de profetas em Israel. Moisés foi um profeta, Abraão também. Elias, Eliseu não apenas foram profetas, mas tiveram discípulos. João Batista era um profeta e tinha discípulos também. De modo que eu acho bem razoável supor que quando Pedro, André, Tiago, João e os demais atenderam ao convite de Cristo e começaram a segui-lo,
pensaram que estavam seguindo um profeta, que estavam seguindo um homem de Deus, alguém enviado pelo Senhor para trazer a sua palavra, e com essa boa intenção o seguiram. Mas quanto mais eles acompanhavam Cristo, mais se davam conta de que a aventura era maior. Mas percebiam que aquele homem que eles estavam seguindo não era um homem igual aos outros, não era um simples homem. A grande aventura daqueles apóstolos foi conhecer o Cristo que eles seguiam. E meu querido, minha querida, eu não sei que aventuras a vida tem reservado para você. Talvez você seja uma pessoa que ame aventuras, tem um espírito aventureiro, que corre atrás da adrenalina. Deus te abençoe. Talvez você seja uma pessoa mais pacata, mais caseira, daquela que levantar para ir na cozinha, pegar um copo d'água já é esporte radical. Sabe como é? Deus abençoe você. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Sejam quais forem as aventuras que a vida te reserva, sejam quais forem os acontecimentos pelos quais você passar, nenhuma aventura é maior do que a de conhecer Jesus Cristo. Por isso, a certa altura, aqueles homens começaram a conversar e a falar com os outros e dizer: quem é este que nós estamos seguindo? Quem é este do qual nós nos tornamos discípulos? Quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda e eles obedecem? Uma pergunta feita pelos apóstolos, mas que tem sido repetida por tantos ao longo de 2000 anos. Quem é este? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? O que ele significa na sua caminhada, na sua jornada? A resposta certa a essa pergunta definirá o destino eterno da sua alma. Então é da maior importância conhecê-la. Quem é esse? Quem é Jesus? Quem é Cristo? Vamos ao texto e deixar que a própria Bíblia responda a pergunta que os apóstolos fizeram e que talvez você possa estar se fazendo também. Quem é esse? Ele é o Filho de Deus. Ou, para ser mais exato, ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Jesus não era apenas um homem de Deus, Jesus era Deus feito homem. A palavra do Senhor nos fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus podia ordenar ao vento, porque foi ele quem criou o vento. Jesus podia ordenar ao mar, porque foi ele quem criou o mar. Jesus podia repreender a tempestade, o furacão, como uma criança chama a atenção de um cachorrinho e dizer: por que você está se agitando? Fique quieto, vá para o canto. E com essa autoridade, com essa naturalidade, Jesus falava aos poderes do universo, porque o universo são criação das suas mãos. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós. E disse o apóstolo João: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Deus que se fez homem, para que os homens pudessem chegar até Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, profetizou Isaías no capítulo 53 do seu livro, 800 anos antes que o Filho de Deus viesse ao mundo. Alguns têm visto Jesus como um líder religioso, outros têm visto Jesus como um líder político. Mas estas visões, a de Cristo como um espírito iluminado, a de Cristo como um mestre da sabedoria, estas visões em nada honram a Cristo, pelo contrário, o desmerecem, porque nenhuma delas está à altura daquele que repreende o vento, daquele que controla o mar, daquele que domina os oceanos, porque são criação sua, feitos por um simples pronunciar da sua voz. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus vivo, que veio para nos salvar, que veio para buscar e salvar
aqueles que se haviam perdido. Grandes homens, ao longo da história, fundaram as suas religiões. No Oriente e no Ocidente, de norte a sul deste grande planeta, e há tantas religiões no mundo, dezenas, se não milhares. Mas você pode visitar o túmulo destes homens, porque, como eu e você, eles nasceram, viveram, e um dia eles acabaram encontrando a morte. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque Ele ressuscitou. Porque não era possível que o Senhor da vida fosse retido pela morte. Então quem é este? Este, meus irmãos e minhas irmãs, não é outro, senão o Filho de Deus. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o bom pastor, Ele é o sol da justiça. Ele é o consolador fiel. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o bom pastor. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém irá ao Pai. Ele é o médico dos médicos, Ele é o rei dos reis, Ele é o advogado fiel, Ele é o caminho, a verdade e a vida, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o rei das nações, Ele é a rocha eterna. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa torre forte, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Deus da glória, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Quem é esse? Esse é Jesus. E por isso, a maior aventura da existência humana é conhecê-lo aqui na terra, para continuar a conhecê-lo eternamente no céu. Quem é esse que manda aos ventos e à água e eles lhe obedecem? É o Filho de Deus. É o Criador do universo. É o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a primeira resposta. Mas é mais. Há mais para nós conhecermos. Quem é esse? Esse é aquele que está sempre conosco. Esse é aquele que está ao nosso lado. Um dos nomes atribuídos a Jesus na Escritura Sagrada é o de Emanuel. A profecia diz assim: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é o Deus conosco, é o Deus que se fez carne, é o Deus que esteve entre nós, que conheceu as nossas dores, que experimentou os nossos sofrimentos, não porque Ele precisasse, mas porque nós precisávamos. Jesus é aquele que veio ao mundo para morrer em uma cruz por nós, a fim de que com o seu sangue fôssemos lavados, fôssemos remidos, fôssemos salvos. Jesus é aquele que nos amou tanto, que deu a sua própria vida para que, crendo nele, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Às vezes somos tentados a nos colocar no lugar de Jesus, que desfrutava de toda a glória merecida nas mansões celestiais. Ali os anjos o exaltavam. Ali exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ali ele era reverenciado pelas hostes celestes e, entretanto, abriu mão de tudo isso para vir ao mundo. E vir ao mundo na forma de um bebê, numa família humilde, numa cidade pequena, em uma casa que na verdade não era casa, era uma estrebaria, em um berço que na verdade não era berço, era uma manjedoura, mas que veio para estar conosco. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos estavam passando por uma situação tão difícil. E eu não conheço o estado atual da sua vida. Eu sei que a vida muitas vezes, como uma montanha russa, tem os seus altos e baixos, e algumas montanhas russas têm mais baixos do que altos.
Talvez você esteja passando por uma situação de angústia, uma verdadeira tempestade, preocupações assolam o seu coração, roubam o seu sono, trazem lágrimas aos seus olhos. Os apóstolos se encontravam em uma situação assim. Eles foram apanhados no meio do mar por uma tempestade. A Bíblia diz que o navio, o barco, se enchia de água. Eles estavam correndo o risco de sossobrar. Entretanto, nada lhes aconteceu por um simples fato, porque Jesus estava com eles. Nós podemos passar por muitas situações difíceis na vida, mas só passaremos por elas sem Jesus, se esta for a nossa escolha, jamais será a escolha de Cristo. Se perguntarmos quem é esse, a resposta será: esse é aquele que não abandona. Esse é aquele que não vira as costas. Esse é aquele que não decepciona. Esse é o amigo verdadeiro, fiel, com quem você pode contar. Filho, filha, tantas vezes você tem colocado a sua confiança em pessoas que não a merecem. Algumas por maldade do seu coração, outras por limitação humana. Tantas vezes você tem deixado de fazer de Cristo o seu real, verdadeiro e necessário amigo, quando Ele está com os braços abertos para desfrutar desta amizade com você. Quem é esse? Esse é aquele que está sempre conosco. Esse é aquele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É aquele em quem podemos confiar. Houve um escritor na Grécia Antiga, o seu nome era Esopo. A história de Esopo é muito interessante. Ele era um escravo, mas Esopo era muito sábio e tinha um dom, o dom de criar e escrever fábulas. E as fábulas de Esopo encantam o mundo ainda hoje. Na verdade, ele era um autor, um escritor tão bom que o seu dono o libertou, ele deixou de ser escravo graças à sua sabedoria. E são muito enriquecedoras as fábulas de Esopo, e têm sido lidas e aconselhado gerações ao longo dos séculos. Uma das fábulas conta a história de dois amigos que estavam na floresta. E a certa altura apareceu um urso feroz e correu atrás deles. Os dois amigos fugiram do urso. E é claro que quando você foge de um urso, o urso corre atrás de você. E os dois fugindo do urso, a certa altura, um tropeçou e caiu. Quando o primeiro amigo viu que o segundo tinha tropeçado e caído, continuou correndo e subiu no alto da árvore, colocando-se em segurança. Aquele que tinha caído no chão pensou: estou perdido. E imaginou que só lhe restava uma saída: ele precisava fingir-se de morto. E foi o que ele fez. Acho que ele simulou ali um ataque cardíaco, caiu no chão, o urso chegou e começou a farejá-lo, da cabeça aos pés, para ver se ele reagia de alguma forma. E o urso cheirava ali a sua orelha e cheirava ali a sua cabeça, e ele quietinho, fingindo-se de morto, e o amigo olhando lá do alto da árvore. Por fim, o urso acreditou que o rapaz realmente estava morto, e virou as costas e foi embora. O amigo desceu da árvore, chegou perto daquele que agora se levantava, e disse: cara, o que foi que o urso falou no seu ouvido? E o outro respondeu: ele me falou para eu nunca acreditar em amigos falsos. Porque na hora do perigo, na hora da dificuldade, o primeiro pensou apenas em si. E meio que é isso que a gente encontra na vida, sim ou não? Meio que é isso que a gente encontra na vida. Nós encontramos pessoas que gostam da gente, que vão com a nossa cara, mas, queridos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Então, quando há uma dificuldade real, aquelas pessoas nas quais muitas vezes nós depositamos a nossa confiança, somem, desaparecem. Os seguidores evaporam do Instagram, os contatos somem do WhatsApp, os amigos já não atendem às nossas ligações, já não procuram a nossa companhia, já não aceitam os nossos convites, porque o ser humano é assim. Mas Jesus é aquele que nunca dá as costas.
Jesus é aquele que nunca abandona. Na verdade, Jesus nos ama tanto que Ele morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar. Os apóstolos estavam ali, no coração da tempestade, sofrendo com a fúria do vento e do mar. Mas Jesus estava com eles. Eu quero dizer essa noite para você, Cristo está ao seu lado. Ele não abandonou você. Ele está à distância de uma oração, ao alcance de uma prece. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, faça de Jesus o seu Senhor, o seu amigo, confie nele, e clame a Ele, e busque a Ele, e siga a Ele, porque não há outro que se importe tanto com você e com a sua felicidade, quanto Ele. Ele quer ser o bom pastor que vai conduzir você por caminhos seguros, rumo às águas tranquilas. Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo. Isso nos leva a uma terceira e última resposta para a indagação que estamos fazendo. Quem é este? Bem, este é aquele que veio para nos salvar. Este é aquele que é o único e suficiente Salvador. Quando dizemos que Jesus é o único e suficiente Salvador, estamos dizendo que menos do que Ele não resolve, mais do que Ele não precisa. Ele é o único, Ele é o suficiente, Ele é o único. Só Ele pode nos salvar. Nenhum ser, nenhuma entidade pode nos salvar. Nenhuma obra, nenhuma religião pode nos salvar. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único Salvador. E quando nós dizemos que Jesus é o Salvador suficiente, isso significa que ter a Cristo é tudo o que você precisa ter para gozar de uma vida abundante na terra e de uma vida eterna no céu. Aquele ladrão à cruz, no Monte Calvário, não tinha outro recurso, não tinha outra coisa a que recorrer, senão a sua fé em Jesus. Cristo lhe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele colocou a sua fé em Cristo e isso era o bastante. Jesus é o único e suficiente Salvador, menos do que Ele não resolve, mais do que Ele não precisa. Mas você precisa entender a necessidade que você tem de Jesus Cristo. Há um detalhe interessante nessa história, que chama a minha atenção, é a maneira como os apóstolos se dirigiram a Cristo. A Bíblia fala no verso 24, que eles chegaram até Jesus, o despertaram e disseram, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Estamos perecendo. Foi isso que os apóstolos disseram. Senhor, nós estamos morrendo. Se o Senhor não fizer alguma coisa, acabou para a gente. E essa consciência, estamos perecendo, é a consciência que muitas vezes falta aos seres humanos. Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Então ele veio para nos livrar de uma situação muito grave. Olha para mim, presta atenção. Se o perigo que você corre não fosse grande, Cristo não teria morrido numa cruz. De maneira tão dolorosa, abandonado pelos seus, insultado pela multidão, os espinhos atravessaram a sua face, os pregos atravessaram as suas mãos. Se Cristo pagou um preço tão alto, é porque o perigo que você corria era tão grande. Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. Os discípulos falaram, Mestre, Mestre, nós estamos perecendo. E essa frase deveria sair da boca de todo ser humano. Mestre, Mestre, eu estou perecendo. Se eu não tiver o teu auxílio, eu não tenho esperança. Eu vou morrer. E quando eu transpuser os umbrais da eternidade, o que me aguardará do outro lado não será algo bom. Mestre, Mestre, estou perecendo, tem misericórdia de mim, salva-me. As pessoas têm perdido esta noção. Algumas porque, com o avanço da tecnologia, da ciência, começaram a pensar que Deus se tornou dispensável. Então eu não preciso de Deus para nada, eu tenho dinheiro e com o dinheiro eu posso comprar aquilo que eu necessito e eu posso abraçar as filosofias deste mundo e conhecer os prazeres deste mundo e ser o dono do meu próprio nariz e seguir pelo meu próprio caminho.
Outros há que perderam este senso de urgência quanto à sua salvação, porque confiam em si próprios. Olha, eu sou uma boa pessoa, eu não estou entre aqueles que desviam o dinheiro, não estou entre aqueles que fazem da corrupção o seu estilo de vida, eu não mato, eu não roubo, então eu acredito que posso salvar a mim mesmo, acredito que posso ser o meu salvador, a minha salvadora. E este estado de letargia, de indiferença, esse estado de frieza espiritual, faz com que muitas pessoas deixem de perceber o que os apóstolos perceberam: mestre, mestre, estamos perecendo. Quando o Titanic zarpou na sua viagem inaugural da Inglaterra em direção a Nova York, o slogan, a propaganda era: esse nem Deus afunda. Afinal de contas, era a joia, a grande joia da tecnologia mundial naqueles dias. Mas nós conhecemos a história, ou pelo menos já assistimos o filme. Não é verdade? Então nós sabemos que o Titanic afundava sim. E ele de fato afundou. Numa noite fria, chocou-se com um iceberg no meio do oceano, levando com ele para o fundo do mar mais de 1.500 almas. E eu fico imaginando aquelas pessoas a bordo do Titanic, festejando, dançando, ouvindo música, comendo do bom e do melhor. Outras talvez em uma classe mais popular, nem por isso deixavam de ter as suas comemorações, as suas alegrias, e todos estavam em festa, sem saber que dali a alguns minutos estariam mortos. E meus queridos, minhas queridas, essa tem sido a jornada de multidões, indo em direção ao iceberg, fazendo festa, despreocupados, desatentos. E a Bíblia fala que haverá pranto e ranger de dentes, porque descuidaram da sua salvação, do destino eterno da sua alma. Hoje foi sepultado um colega querido, o pastor Joel, que até pouco tempo pastoreava a Igreja Batista de Domingos Martins, de Campinho. Um obreiro querido, tive a oportunidade de conhecê-lo e de pregar ali, onde ele fazia uma grande obra, construiu o novo templo, já com os seus 86 anos. Uma benção. E pastor Joel, com 86 anos, já viúvo, tendo que 3 vezes por semana descer de Domingos Martins a Vitória para fazer a hemodiálise e retornar, foi grandemente usado por Deus, levou almas aos pés de Cristo e hoje tem um templo ali que pela sua liderança foi erguido na rua principal, aquela rua onde não passa carro, e bem conhecida na cidade de Campinho, de Domingos Martins. Ele não nasceu num lar evangélico, pelo contrário. Se converteu aos 19 anos, num dia de carnaval. Estava pulando o carnaval, vestido de mulher, quando passou na porta de uma igreja e ouviu uma música que dizia: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ele não sabia explicar porquê, mas aquela música chamava a sua atenção. E ele entendeu que deveria entrar na igreja. E na igreja entrou, alcoolizado e vestido de mulher. Mas quando saiu, era um novo homem. Era uma nova pessoa. Entregou seu coração a Jesus, foi batizado, tornou-se pastor e durante um longo ministério organizou muitas igrejas por este Brasil. Hoje foi para a glória, receber das mãos de Cristo a coroa da vida e o seu galardão. Mestre, mestre, estamos
perecendo. Precisamos do Senhor. O pastor Joel teve aquela consciência de que a vida dele precisava mudar, de que ele necessitava de Cristo. Ah, filho, filha, eu não sei por que tempestade você tem passado, quais as angústias do seu coração, mas quem sabe, elas ajudem você a perceber que você precisa de Cristo, necessita de Jesus. E que só abraçando a vontade dele para a sua vida e entregando a ele a sua própria vontade, você pode ter vida abundante na terra e vida eterna no céu. Quem é Jesus? Deixe-me dizer, Jesus é aquele de quem você precisa. Aquele de quem você necessita. E em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração para Jesus, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos cantar um hino, e eu acho esse hino tão bonito, e ele diz: de ti, Jesus, Senhor, eu tenho precisão, eu tenho necessidade, só teu divino amor traz paz ao coração. Ó meu Jesus, comigo vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Quem é Jesus? Jesus é aquele de quem você precisa.